Fala, líderes, bacana? Bom, você sabia que a escolha correta do rolamento certo para o seu equipamento e o lubrificante correto pode fazer toda a diferença na vida útil dele? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre os tipos de rolamento, os tipos de vedação, a escolha correta do rolamento para que você possa ter uma vida útil maior no seu rolamento e uma escolha mais assertiva na hora de fazer a sua compra, beleza? Fica aqui e não perde esse vídeo até o final. Então, antes de tudo, é importante você entender a diferença entre os tipos de rolamento e as aplicações e as diversas aplicações que você pode utilizar esse rolamento. Bom, vamos entender primeiro o cenário. Onde você vai utilizar esse rolamento? Qual o ambiente em que você vai utilizá-lo? É um ambiente onde tem muita poeira, onde você tem muito pó, ou exige uma temperatura muito alta. Então, partindo desse princípio, você começa a entender o que você vai utilizar naquele ambiente. Poxa, eu tenho muita contaminação, mas eu tenho um ambiente onde a temperatura não é tão alta. Quando a gente fala de temperatura alta, a gente está falando de temperaturas acima de 100 graus. Então, até essa temperatura aí, e você tendo uma contaminação ali alta, você pode estar utilizando vedações de borracha, poliamida, que são vedações que são mais travadinhas, mais fechadas, que não vão, que vão impedir com que essa poeira entre ali em contato com a lubrificação, com a graxa, e faça com que ali faça marcações na pista. Então, essa poeira, essa contaminação ali do ambiente faz com que o rolamento dure bem menos. Também fazendo com que a graxa, o lubrificante ali, não fique tão grosso, tão extenso. Então, essas vedações, elas aumentam a vida útil do rolamento e do seu equipamento. Existem outras vedações também, outros tipos de blindagem, como blindagem metálicas, onde você não vai conseguir utilizar ali aquelas vedações de poliamida ou outro tipo de vedação que, no caso, não tem uma resistência maior a alta temperatura, onde você pode estar utilizando esse tipo de vedação, esse tipo de blindagem metálica. E também nós temos os rolamentos abertos. Rolamentos abertos geralmente são utilizados em lugares onde a lubrificação é banhada a óleo. Então, você não vai utilizar ali um rolamento vedado, vai utilizar um rolamento aberto. Agora, eu posso usar um rolamento com vedação, remover a vedação dele e colocar ele em um outro tipo de ambiente? Bom, tranquilo, sem problema nenhum, mas lembrando que a arquitetura daquele rolamento blindado foi para um tipo de ambiente, e a arquitetura daquele outro rolamento que foi projetado de forma aberta para outro tipo de ambiente. Então, usar o rolamento correto para a sua aplicação faz com que esse rolamento dure mais e a vida útil dele seja bem maior. Também temos ali a têmpera, né, do aço. Cada um foi projetado para um tipo de temperatura. Então, se você usar a aplicação errada, então você vai ter uma redução ali na vida útil desse rolamento. Então, vamos falar um pouco mais sobre lubrificações, então. Bom, que tipo de lubrificação utilizar? Bom, vai depender também do ambiente. Você tem um ambiente com uma temperatura muito alta, vai exigir uma lubrificação para aquele tipo de temperatura, ou uma extrema temperatura baixa, também é comum acontecer também, dependendo do local onde você vai estar trabalhando com aquele rolamento, exige também uma lubrificação para baixas temperaturas. Lembrando que a SKF também trabalha com lubrificantes, é uma das marcas que a gente trabalha aqui na Líder Rolamentos, e esses lubrificantes com essas especificações para cada tipo de terreno e ambiente, você pode estar consultando os nossos técnicos aqui para poder saber mais sobre esse tipo de lubrificação. Mas lembrando que nas especificações do rolamento, ele fala também, aquele rolamento blindado, até que temperatura ele pode trabalhar. Então é importante estar olhando o manual do rolamento. Às vezes a gente passa batido ali, não dá aquela lida no manual porque a gente já sabe e tal, mas algumas arquiteturas elas vão mudando, né, com o passar do tempo. Hoje você já tem rolamentos aí com lubrificações que vêm de fábrica para altíssimas temperaturas ou para baixas temperaturas de fábrica. E lembrando, gente, como eu já falei em vídeos anteriores, que os rolamentos blindados com dupla, tripla vedação, esses rolamentos não podem ser abertos para serem relubrificados. Eles já vêm com a graxa para a vida útil dele toda. Ah, eu acho que aquela graxa que veio dentro do meu rolamento é pouca. Não, ela veio com a graxa calculada para a vida útil dele. Para aquela quantidade de lubrificação, para aquele tamanho de rolamento. Então,
tem assim uma base de cálculo para que você faça ali uma lubrificação correta daquele rolamento. Então o excesso, como eu já falei em outros vídeos, pode provocar uma falha prematura, também como a falta de lubrificação também vai provocar uma falha prematura naquele rolamento. Lembrando que o excesso também, ele vai trazer um superaquecimento. E esse superaquecimento vai fazer com que o rolamento vaze aquele lubrificante, fazendo com que ele fique liquefeico, né? Ele vai liquificar, ele vai virar água ali, ele vai derreter e o rolamento vai ficar sem lubrificação, vai rodar a seco e é onde você vai ter a falha ali no rolamento, fazendo com que a vida útil dele diminua e o seu equipamento pare de forma prematura. E a gente sabe que cada hora parada de um equipamento é dinheiro que está saindo ali da indústria. Então, observar a quantidade de lubrificante e o lubrificante correto é muito importante também. Bom, como a gente estava falando também de vedações e lubrificações, hoje algumas outras empresas, como a NTN, também começaram a desenvolver alguns rolamentos que vêm com cavidades especiais. Então nós temos rolamentos como o Teiji, né, da NTN, que eles conseguem segurar ali mais lubrificantes por mais tempo. Então são rolamentos que eles conseguem em extremas condições, né, segurar a lubrificação e essa lubrificação ela girar por mais tempo ali e o rolamento tem uma vida útil maior e você vai parar menos aquele equipamento. Então, como a Líder Rolamentos trabalha com várias marcas, eu estou citando algumas aqui, que são marcas que nós trabalhamos, como SKF, NTN, ISB, né, a Fersa. Então, cada uma dessas marcas que a Líder trabalha, nós trabalhamos elas no seu corpo total. Mas a gente às vezes coloca aqui alguns casos de sucesso. Então, alguns que a gente utilizou, o Teiji da NTN, em alguns equipamentos que tiveram uma vida útil maior por causa da sua arquitetura. Então a lubrificação ali, ela trabalhou melhor com aquele ambiente, com aquela marca de rolamento, a gente vai estar falando aqui também, assim como outras marcas e equipamentos. Então, pessoal, é isso aí. Fique para mais vídeos, siga o nosso canal e estamos sempre trazendo para vocês algumas tecnologias e dicas de rolamento para você aí, aplicador. Continue seguindo aqui a Líder Rolamentos e onde tem rolamento, tem líder.